Preciso te falar se o Fenerbahçe da Turquia tem a intenção de contratar André, volante que pertence ao Corinthians. Essa é mais uma das especulações envolvendo o volante de 20 anos de idade que teve a chance de se mudar para o Milan durante o primeiro semestre. Na oportunidade, você lembra, o Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Corinthians recusou a proposta e se arrependeu. De qualquer forma, a pedida por agora é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Timão está desesperado por dinheiro. Crise econômica como há pouco tempo, como nunca se viu. Houve, inclusive, atrasos no pagamento de ajuda de custos para atletas da base, que ganham muito pouco e usam o dinheiro para, por exemplo, ir e voltar dos treinos. Alguns atletas não conseguiram nem se apresentar nas atividades. Há atrasos também nos pagamentos de direitos de imagem das atletas do time feminino e do time principal. Importante registrar que essa especulação sobre Fenerbahçe e André não se transformou em proposta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e representante do atleta. Ele me contou que houve uma primeira rodada de conversas com o Fenerbahçe e parou por aí. O time turco nunca apresentou ou sinalizou com a intenção de efetuar uma proposta. Existe uma chance real de o Fred, volante brasileiro que pertence ao Fenerbahçe, deixar o clube. E essa talvez seria uma circunstância para que se abrisse espaço para que o André fosse contratado. Jogador que disputou na atual temporada 29 jogos e 5 gols. 2 gols na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, naquela vitória por 3-1 contra o Grêmio. André, que sentiu demais a não transferência para o Milan, acabou perdendo a cabeça, foi expulso, acabou inclusive virando reserva, mas aos pouquinhos se recuperou e tem dado conta do recado. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas na janela da metade do ano para conseguir bater suas metas, e o André seria certamente uma boa porta de entrada. Você, na condição de dirigente corintiano, exigiria que valor para vender o André? Ou para você ele é negociável? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians tem mesmo a intenção de contratar o lateral direito William, jogador de 31 anos de idade que pertence ao Cruzeiro? A resposta é sim, mas é possível que essa negociação não aconteça por agora. O William perdeu espaço no Cruzeiro e virou a terceira opção do técnico Arthur Jorge. Ele está abaixo do Fagner e do Cauã Moraes. Mas o fato de ganhar na casa dos 500 mil reais por mês é um impeditivo. O Corinthians precisa baixar sua folha salarial e só vai fazer investimento no William caso consiga negociar alguns atletas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana e perguntei: o William faz parte dos planos? A resposta, nesse momento exato, não. Ou seja, o Corinthians admite o interesse, admite a intenção, mas não cogita contratá-lo por agora, até porque ainda resta quase um mês até a abertura da janela de transferências e o momento é de economizar, de reduzir folha salarial. O Corinthians passa por uma das maiores dificuldades financeiras, atrasando, entre outras coisas, ajuda de custo para atletas das categorias de base, que não têm conseguido ir treinar no clube por falta de dinheiro. O Timão havia prometido fazer a quitação das ajudas de custo nessa semana, o que ainda não aconteceu. O acordo com a Fatal Fans, que vai garantir 22 milhões e meio de reais por um contrato de uma temporada, deve solucionar alguns problemas emergenciais, permitindo que o Timão pague essa ajuda de custo para atletas da base, pague direitos de imagem para as atletas do time feminino profissional e também direitos de imagem do time principal. Enorme caos financeiro. Tudo por causa, entre outras coisas, de reforços contratados e não pagos em outras administrações que se transformaram em dívidas na FIFA. Somente nesse ano o Corinthians gastou 40 milhões de reais via FIFA para pagamento do Santos Laguna, referente a Félix Torres, mais 40 milhões de reais por Matias Rojas, mais quase 40 milhões de reais com Rodrigo Garro. Somando tudo, algo próximo a 120 milhões de reais. Só para completar, o William, lateral direito de quem eu falava, 16 jogos e 2 gols e 2 assistências, na atual temporada, não entra em campo desde 15 de abril. Está meio que escanteado no Cruzeiro em busca de alternativas. Ele havia chegado do Schalke 04 em 2023, consideram lateral dos mais interessantes. O Corinthians também gosta bastante, mas só vai contratar se conseguir baixar sua folha salarial. O William caberia no seu time? O que você pensa sobre o atual momento do Corinthians? Já usa o espaço para comentário para opinar. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians ameaça romper contrato milionário. O presidente Osmar Stabile notificou a FFU, a Futebol Forte União,
empresa responsável por representar clubes nas negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Timão cogita deixar essa negociação conjunta, assim como já fizeram Botafogo e Cruzeiro. Corinthians, Botafogo e Cruzeiro são os primeiros clubes a notificarem a FFU, manifestando a intenção de deixar o grupo, tudo por causa de uma decisão do CAD que entendeu que o grupo afeta a lei concorrencial. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Tudo começa com o CSA, Clube Alagoano, que alega que o contrato da FFU com a Sports Media Participações cria obstáculos para que equipes que desejam deixar a associação e se filiar a outro bloco de negociação. O CAD concordou com o pedido do CSA. E aí, o Corinthians, o Cruzeiro e o Botafogo se aproveitaram dessa brecha para ameaçar sair da FFU. Vale a lembrança de que o contrato entre Corinthians e FFU havia sido assinado por Augusto Melo, antigo presidente do clube, que renunciou para não sofrer impeachment. Não foi uma decisão, nem uma negociação tocada pelo Osmar Stabile. É possível que o presidente do Corinthians tenha em mãos ofertas melhores. E diante desse cenário, ele acena com a possibilidade de rompimento desse contrato. Importante registrar que todos os times da FFU já haviam pego 10% de adiantamento do dinheiro. Como é que ficaria essa devolução? Ou será que os clubes conseguiriam na justiça um não pagamento ou a não devolução desses 10%? Tudo isso a gente vai descobrir um pouco mais para frente. O que dá para contar é que há uma enorme crise financeira e é possível que o Osmar Stabile esteja vislumbrando a chance de colocar dinheiro em caixa com um novo player. Só para completar, contar para vocês que na tarde desse sábado o Corinthians, enfim, assinou o contrato com a Fatal Model, uma empresa de acompanhantes de luxo que vai exibir sua marca no uniforme do Corinthians. Time principal, de basquete e também de futsal. Vai haver patrocínio também para o time feminino do campo. Importante registrar que o Corinthians tem direito a 22 milhões e meio de reais por um contrato de um ano, embora se esse contrato for estendido, o Timão chega a 32 milhões de reais. Não será exibido, por exemplo, no calção do uniforme do Corinthians, a marca da Fatal Model e sim da Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo que pode ser adulto ou não. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, mas o Corinthians, diante de enorme crise financeira, consegue colocar 22 milhões e meio de reais de forma até antecipada. Vai haver um pagamento antes do fim desse contrato para que o Corinthians resolva uma série de pendências. Informação importante, o Corinthians, depois de meses de negociação, enfim aceitou o patrocínio da Fatal. Não será a Fatal Model, empresa de acompanhantes, quem estampará sua marca no uniforme alvinegro, e sim a Fatal Fans, que é uma espécie de OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo que pode ou não ser adulto. O acordo pode alcançar até 32 milhões de reais. O Corinthians já tem garantidos 22 milhões e meio de reais, que equivalem a um período de um ano de contrato. Estabelece que o Timão vai estampar a marca da Fatal Fans no calção frontal do time masculino, no calção frontal do time feminino, embora no calção do time feminino não estará a marca da Fatal Fans, e sim ações sociais. Além também do patrocínio nas costas do basquete e na barra frontal do futsal. Importante registrar ainda que esses 22 milhões e meio de reais serão pagos por um contrato de um ano. Se o Corinthians seguir com o vínculo, pode alcançar até 32 milhões de reais. Dinheiro que não poderia ter vindo em melhor hora, até porque o Timão passa por enormes dificuldades financeiras e tem atrasado pagamentos básicos, como a ajuda de custo a atletas que atuam na base. Tem alguns jogadores que não têm conseguido ir para os treinos porque precisam dessa ajuda de custo para ter dinheiro para o pagamento dos transportes. Jogadoras do time feminino também não receberam direitos de imagem e têm sofrido com essa pendência financeira. No time principal masculino de futebol, segundo mês seguido de atraso no pagamento dos salários em carteira, houve também pendências ainda não pagas nos direitos de imagem. Só para completar o noticiário corintiano, Felipe Augusto está trocando o Trabzonspor pelo Zenit, negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Timão, como clube formador do Felipe Augusto, terá direito a 375 mil euros. Aquela história de que o Yuri Alberto poderia voltar para o Zenit, que já era maluca, agora está completamente encerrada. O Zenit já encontrou um centroavante brasileiro para chamar de seu na temporada que está por começar lá no futebol russo. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.